Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 21 de agosto de 2021, são 22 horas e 39 minutos, dando início ao quarto trimestre de 2021 da classe de adultos. Lição 1: O mundo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o maior escritor da Bíblia em números de obra. Ele escreveu 13 dos 66 livros e é muito provável que ele também tenha escrito aos Hebreus. E durante todo este trimestre eu trarei algumas circunstâncias da vida do apóstolo Paulo ou de suas doutrinas que foi muitas das vezes ensinado errado nas nossas igrejas. Para começar, hoje eu vou falar de algo que já é bem mais conhecido, que por muitas das vezes acreditava-se que Deus transformou o nome de Saulo para Paulo, principalmente com base no hino da harpa, né? O hino 196 também dá uma ênfase a este ponto. Então veja que já vou desmistificar o negócio. Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 9. Saulo significa pedido, desejado, inquirido. Vem do hebraico Shaul. Inclusive o rei Saul ele foi pedido, foi um pedido do povo, não foi isso? Então o nome Saul quer dizer pedido. Já o nome de Paulo significa pequeno. Então essas são algumas das questões. E uma outra questão, o que Paulo tem em comum com Jacó? Fica aqui comigo que você saberá. Para começar, vamos começar com o nosso questionário, né? Resposta número 1. Tarso, capital da Sicília. Resposta número 2. Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual sobrenatural bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Resposta número 3. O grego koiné. Resposta número 4. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa assim: Eu sou judeu nascido em Tarso da Sicília. Resposta número 5. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Texto áureo. Disse-lhe, porém, o Senhor vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. Atos capítulo 9, versículo 15. Verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Introdução. O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Bom, como já falei no início, vamos falar nesse trimestre sobre a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Paulo é um personagem muito forte, biblicamente falando. Muitos até acreditam que ele tenha sido a segunda pessoa mais importante na Bíblia, perdendo apenas para Cristo, como na ênfase de pregar o Evangelho. O mundo de Paulo no Império Romano. Se falando em romano, você sabia que a carta aos Romanos não foi escrita por Paulo? Foi escrita por Técio. Você pode ver isso em Romanos capítulo 16, versículo 22. Mas sim, a autoria é do apóstolo Paulo. Entendendo a origem de Paulo. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo, nome romano, era natural de Tarso, capital da Sicília, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos data precisa, talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. É por essa razão, principalmente, que nós vemos que o apóstolo Paulo foi o último apóstolo. Você pode ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. E por que isso é importante de mencionar? Porque muitas pessoas hoje
se intitulam apóstolos e não existe mais apóstolos como nos tempos bíblicos. Por que não? Porque para ser apóstolo a pessoa precisava ter visto Cristo na terra, ter conhecido Jesus na terra. Como Jesus está à destra do Pai, então não está mais na terra, portanto não há mais apóstolos. A geografia do mundo de Paulo. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Ele usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Hoje temos tantos meios de transporte, de vias, e muitas das vezes nós não usamos. Veja que aqui o apóstolo Paulo ele usou todos os seus meios, todos os meios possíveis da época. Vemos que na época já existia uma infraestrutura muito interessante para a época, né? Tinha uma boa estrutura sobre questões de estradas do Império, por exemplo, né? Como vias marítimas. Não é muito diferente hoje. À medida que o tempo vai passando, as coisas vão se modernizando. Hoje, por exemplo, temos o avião, né, que é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, perdendo apenas para o elevador. Então o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Então veja que hoje nós podemos usar um avião, por exemplo, para percorrer uma grande distância em muito pouco tempo, coisas que na época não existiam. Então veja que nós precisamos usar de todos os meios que nós temos hoje para continuar, né, propagando o Evangelho de Cristo, assim como fez Paulo. Paulo usou todos os seus meios possíveis para pregar o Evangelho, e assim nós também devemos fazer o mesmo, claro, dentro das nossas possibilidades. Até porque tem um meio de transporte, né, o avião, por exemplo, como eu mencionei, mas é um pouco caro, né? Fazer uma viagem, por exemplo, para Abu Dhabi, por exemplo, né? Viajar lá no A380, o maior avião do mundo de passageiros, né? Paulo chamado para os gentios. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Pois bem, quantas das vezes nós nos pegamos tentando ministrar a palavra, pregar o Evangelho, vamos colocar assim, para um grupo que já conhece, já existem pessoas pregando ali. Então, em vez de nós olharmos para um outro lado, onde não há ninguém pregando, ministrando a palavra, nós queremos ficar todo mundo no mesmo lugar. O ideal é que veja que aqui o apostolado dele não se daria em Jerusalém, porque já existiam pessoas lá, que no caso Pedro e Tiago e João, que já estavam fazendo isso por lá. Então, quantas das vezes nós nos perdemos nessas questões? Você quer ver um bom exemplo? Algumas vezes há uma questão de que quando duas igrejas, por exemplo, se encontram no evangelismo, ao invés de apenas se cumprimentarem e seguirem os seus caminhos evangelizando, o que eles fazem? Eles fazem um grupinho ali e começam a conversar a respeito da palavra. É claro que o assunto é edificante, mas perde-se o foco de pregar o Evangelho para aquelas pessoas que não conhecem ao Senhor. Então, muitas das vezes, vemos até aqui um caso bastante curioso, que Paulo, sendo judeu, foi chamado para pregar aos gentios. Ou seja, às vezes você está trazendo para nós, né? Às vezes você está numa localidade, mas o Senhor vai te chamar para você ministrar num outro lugar. E neste caso, vemos que de qualquer forma o nome do Senhor será engrandecido. Nós precisamos ter a coerência, né? E até mesmo, principalmente, a obediência ao chamado, né? Precisar compreender as questões do Evangelho, né? Síntese do tópico 1. A Pax Romana, a geografia e os meios de transportes urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. O mundo cultural de Paulo, a língua mundial daqueles dias era o grego.
Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo, inglês, francês, espanhol e mandarim, para a obra da evangelização. Muito provavelmente, você deve falar português. Mas se porventura você fala um outro idioma fluentemente, o Senhor pode usar você para uma outra cultura, para um outro país, uma outra nação. Vemos que muitas das vezes pessoas hoje que são capacitadas com seus idiomas, que falam fluentemente, são poliglotas até em alguns casos, mas ficam presos, não se desprendem para fazer a obra missionária. Vemos aqui que o apóstolo, aqui existia a palavra, o grego, né, que era o que imperava na época, né, era o idioma mais falado, mas que nós precisamos meditar acerca dessas coisas, porque quando nós temos essa qualidade, né, por exemplo, essa habilidade de falar fluentemente um outro idioma, ou até mesmo a língua de sinais, por exemplo, você pode e deve usar isso para propagar o Evangelho do Senhor, né? Continuar pregando o Evangelho, ou seja, usar a ferramenta que você dispõe para o reino do Senhor. O mundo cultural do apóstolo Paulo. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas podem abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas. O Brasil é um país laico, isto quer dizer que qualquer fé aqui é aceita, não há nenhuma restrição. Qualquer pessoa pode professar a fé no que quiser, ter qual religião quiser. Então veja que isso acabou ajudando o apóstolo Paulo a pregar o Evangelho, ou seja, ele não houve nenhuma barreira para ele pregar o Evangelho, não houve nenhuma restrição, uma vez que tudo era aceito, o Evangelho também era aceito. A ideia do Império Romano respeitava a diversidade religiosa desde que se respeitasse os deuses do Império, ou seja, o Império tinha os seus deuses, as pessoas ali para pregar o Evangelho, por exemplo, era apenas respeitar esses ídolos, mas podia, com liberdade, falar do amor do Senhor. Então veja que aqui nós temos duas questões, né? Dois parâmetros. Isso aqui vale muito para nós hoje, num sentido de respeitar a fé do próximo. Por exemplo, se nós somos cristãos e o Brasil é um país laico, a outra pessoa tem o direito de professar a fé na religião que ela bem compreender. Então nós não devemos, com afrontas, falar dessa pessoa, falar contra essa pessoa, contra a sua religião. Nós precisamos, acima de tudo, respeitar. Não é por isso que nós não vamos falar do Senhor para esta pessoa, mas nós devemos respeitar a religião que ela professa. Nós precisamos ter esse respeito e, aproveitando que o Brasil é um país laico, nós aproveitamos essa oportunidade, essa janela para pregar o Evangelho, uma vez que aqui não existe nenhuma proibição de falar do nome do Senhor. A influência da filosofia grega. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. Muitas das vezes veremos, e isso é algo muito corriqueiro nos dias atuais, e infelizmente o será até a volta do nosso Senhor, as pessoas querendo colocar questões religiosas dentro da igreja num sentido de cultuar outros deuses. É o famoso "isso não tem nada a ver". Aí acaba querendo colocar coisas dentro da igreja, coisas que não são para glória do nome do Senhor. As pessoas querem misturar. Por exemplo, você pode servir ao Senhor e servir a um outro Deus, que não há nenhum problema nisso. Não, isso não é para nós. O Evangelho do Senhor é o Evangelho SS, simples e sério. Nós precisamos
estar com a nossa fé unicamente no Senhor, né? Nós precisamos estar no Senhor, né? Como diz Jeremias 33:3, clama a mim e respondeste coisas grandes e ocultas que não sabes. Ou seja, nós não precisamos consultar nenhum tipo de deuses para nos firmar na nossa fé, porque nós já temos o Senhor que nos revela coisas ocultas. Então nós sabemos que somente o Senhor é Deus e fora dele não há outro Deus. A Bíblia vai nos dizer em Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1 até o 3, né, para que nós não venhamos ter outros deuses diante do Senhor. Né? O Senhor, ele é o único Deus e nós não devemos ficar colocando subterfúgios, recursos dentro da igreja para atrair jovens, por exemplo, ou adolescentes, ou até mesmo as pessoas mais idosas, para atrair para o Evangelho de Cristo. A única coisa que traz as pessoas para o Senhor é a pregação da palavra, como diz aos Romanos, capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, nós pregamos a palavra, falamos da palavra, as pessoas creem na palavra e veem que realmente é verdadeira, então elas são atraídas para a igreja e o nome do Senhor é glorificado porque elas veem em Cristo o Senhor completamente verdadeiro, um Cristo que pode fazer todas as coisas. Então nós não devemos ficar sob influência de filosofias ou outros tipos de gnosticismo ou outros tipos de religião. Nós precisamos ficar firmes no Senhor. Síntese do tópico 2. O grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo e como mola propulsora da cultura grega. Ela contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. O mundo religioso de Paulo. Paulo se identifica como judeu. Em Atos 22:3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Sicília. Ele falava em hebraico para aquela plateia, quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga, em Tarso, e o criou para ser um fariseu tanto quanto ele mesmo. Aqui tem um ponto que eu particularmente acredito que é crucial, que é a questão do exemplo dos pais. Veja que o pai do apóstolo, ele era fariseu e preparou Paulo para ser o mesmo, também ser fariseu. E sim, Paulo era fariseu. Veja que há uma questão sobre o que é que nós, né, como pais, como mães, estamos preparando os nossos filhos para ser o que é amanhã. Claro, no sentido aqui religioso, no sentido cristão. Será que nós estamos ensinando nossos filhos, nossas filhas, a ter o Senhor como verdadeiro Deus? Será que nós estamos preparando para ensinando, né, que eles têm que continuar crendo no Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, glória, louvor e adoração? Será que nós estamos meio que flexíveis demais, né? Deixando o mundo entrar no nosso lar, deixando o mundo entrar na nossa mente, no nosso coração, e também querendo deixar, como eu vou dizer, nossos filhos fazerem o que eles bem quiserem. A vida é deles, eles seguem o caminho que eles quiserem. Bom, nós precisamos compreender que, sim, cada um é livre para escolher o Senhor ou não, mas nós devemos colocar em pauta a questão do ensinamento. Nós precisamos ensinar nossos filhos e nossas filhas a questão da palavra. Nós precisamos instruí-los na palavra, mostrar a palavra, viver principalmente a palavra, que também não adianta também muita coisa, a pessoa ensina a palavra, mas não vive a palavra, né? Tem que ser ensinado e vivido a palavra. Então os filhos precisam estar na obra do Senhor, viver na casa do Senhor, viver a palavra do Senhor, principalmente dentro de casa, né? O principal exemplo dentro de casa. Paulo foi criado dentro da fé judaica.
A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Lembra que eu falei sobre a questão de Jacó? Então, o que ele tem em comum com Jacó? Porque Benjamim era filho de Raquel com Jacó. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde sua meninice, aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. Deixa eu falar algo aqui que nós precisamos, somente para que nós venhamos compreender uma situação. Há um texto, né, que fala sobre aos pés de Gamaliel. Principalmente as mulheres agora vão entender muito melhor do que nós. Geralmente, quando a pessoa vai fazer manicure, por exemplo, e vai cuidar lá do seu pezinho, você observa que a pessoa, a profissional vai ficar embaixo e a pessoa em cima. Isso eu digo porque agora inventaram, né? Criaram uma cadeira, né? Que a pessoa fica em cima sentada e a pessoa profissional fica embaixo. Então isso é exatamente a ideia de aos pés de Gamaliel, é exatamente essa figura. Ou seja, quando fala-se que aos pés de Gamaliel, era que o professor, no caso Gamaliel, ensinava e a pessoa ficava logo embaixo aos pés desse professor, no caso Gamaliel, aprendendo. Ou seja, ele tinha muita proximidade com o seu professor. Então vemos aqui uma questão sobre Paulo, que Paulo ele foi extremamente religioso. Religioso é diferente de religião. Religioso quer dizer, em parte, ritual, né? A pessoa que segue um ritual. E religião é religar, ou seja, algo que foi desligado e agora ligou. Então ele foi religado. Então isso é uma religião, é exatamente o que Cristo fez. Jesus é a religião que salva. Por quê? Porque ele veio religar o homem a Deus. Então religiosidade é diferente, ou religioso, né? É diferente de religião. Então veja que o apóstolo Paulo ele era muito rigoroso nas questões da fé judaica. Ele fazia todos os trâmites, né? Procurava todos os sentidos, cumpria todas as regras, todas as situações ele procurava fazer. O mundo, palco da mensagem de Paulo ao povo gentílico. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Aqui já tem uma outra questão, já viu? Você certamente já ouviu muitas das vezes que Deus não chama os capacitados, capacita os chamados. Bom, isso em parte é verdade, mas também é verdade que Deus chama os capacitados. Por exemplo, Paulo era capacitado para pregar em outros idiomas e o Senhor o chamou justamente por ele ser capacitado. Então veja que aqui o Evangelho parece agora abrir o leque, que antes se falava somente a judeus e agora com o apóstolo Paulo o Evangelho agora vai crescendo, vai vendo outras ramificações, outros caminhos, geograficamente falando, é claro, indo para outros lugares. Então o Evangelho vai expandindo. Então isso é a ideia da linguagem, né, hebraica, aramaica e grega da época, né? Como Paulo era influente, ele conseguia falar para muito mais pessoas além dos judeus, que sim, apesar que Paulo era judeu, ele foi chamado para pregar fora, para ministrar a palavra para outros idiomas, para outras línguas. E assim também é para nós. Nós falamos o nosso idioma, mas também podemos ser chamados, se nós estivermos preparados com o nosso idioma, né, um outro idioma, né, bem fluente, nós podemos ser chamados pelo Senhor para ministrar outra nação. Síntese do tópico 3. O apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Conclusão. A cultura geral
que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência, que a ciência é a questão de conhecimento. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. Portanto, a questão do apóstolo Paulo foi que ele, preparado para ministrar a palavra, ele era uma pessoa dinâmica, então ele poderia falar principalmente para os governantes, para os reis, para as grandes pessoas da época, para as grandes autoridades, melhor dizendo, para a época. Veja que quantas das vezes o evangelho não chega em determinado lugar porque não há pessoas, né, no local que tenham uma certa habilidade para falar, para chegar e sair. Porque, por exemplo, se nós formos tomarmos, por exemplo, a Rainha Elizabeth, por exemplo, como referência, não é qualquer pessoa que pode chegar a ela. Existe uma regra, existem várias questões que mudam, que precisa ser seguido, alguns protocolos. Então, a pessoa que vai falar com ela tem que seguir esse protocolo, porque se não seguir esse protocolo, não vai chegar a ela. Então, nisso aqui que Paulo era preparado. Paulo conhecia, ele sabia falar, ele era um bom orador, ele conhecia bem os idiomas, ele sabia chegar e sabia sair, ele sabia usar as circunstâncias para poder ministrar o Evangelho de Cristo. E por isso ele foi muito bem sucedido. É bem verdade que antes de todas essas coisas, o ideal é que nós tenhamos o Espírito do Senhor em nós. De nada adianta uma pessoa ter conhecimento e não ter unção, não ter comunhão com o Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!